Olá, está entrando no ar o segundo episódio do SpaCast, um podcast em comemoração aí aos 90 anos do Balneário Spa de São Lourenço. A gente teve o primeiro episódio, conteúdos muito ricos aí sobre a parte arquitetônica do balneário. Se você não assistiu, vale muito assistir. Conteúdo riquíssimo, realmente histórico. E naquele episódio eu já tinha prometido e a gente vai cumprir a promessa então agora no segundo episódio de trazer os médicos que entendem muito da parte das águas medicinais, as águas e os tratamentos aí hidroterápicos que acontecem no balneário. Que a gente está aqui com o Dr. Murilo Bortolozzi, com a doutora Celina Bargi e também o Dr. Márcio Bom Tempo. Muito feliz, né, de recebê-los aqui. Agradeço imensamente a presença, doutor Murilo e doutora Celina. Nós é que estamos, nós que agradecemos. E a gente vai conversar um pouco então hoje sobre essa questão dos benefícios, né, das águas medicinais, porque afinal de contas as águas minerais de São Lourenço são consideradas águas medicinais, a parte dos banhos, dos tratamentos hidroterápicos que acontecem no balneário. Então hoje a gente vai realmente compartilhar conhecimento sobre esse conteúdo tão importante que muita gente ainda desconhece, né? Às vezes vem a São Lourenço e não sabe os benefícios que tem. Então, antes da gente começar com as perguntas mesmo, eu queria que vocês dois, por favor, brevemente se apresentassem da sua trajetória médica aí e de que forma, em que momento que cada um de vocês despertou e teve esse interesse pela crionoterapia, pelo termalismo, o uso das águas medicinais. Começando aí, doutora Celina, por favor. Então, eu acho que esse meu interesse data de 66 anos atrás. Quando eu começava a vir com papai e mamãe a São Lourenço, eu tinha 4 anos, e papai sempre ia aos médicos ali na portaria do parque, ele saía com a receitinha dele de água, de banho, e eu pensava, eu era pequenininha, eu me lembro disso, eu pensava assim, eu vou ser médica e vou carregar essa malinha na mão e vou entrar no parque como médica daqui do Parque das Águas. Isso veio vindo, eu fiz medicina, me apaixonei pela pediatria, depois pela homeopatia, e aí cheguei em São Lourenço, que eu era médica de Furnas, lá em Angra dos Reis, na usina nuclear, e por diversos motivos eu tive que abandonar esse meu lado médico e vim para São Lourenço. E aí que eu fiz a homeopatia e comecei a me interessar de novo pelo estudo das águas. E aí nós começamos em 2008, eu acho, 2007, no SUS, né? Aí que conversei muito com o secretário de saúde da época, da gente começar a tratar as pessoas também com água mineral, que era um tesouro que nós tínhamos aqui na cidade que não era utilizado pelas pessoas da cidade. Porque elas próprias diziam, isso daí tem nada a ver, não tem nada a ver, doutora, não tem nada a ver. E aí a gente começou um trabalho, eu não tenho certeza, mas acho que foi o Mauro, era o secretário de saúde, não tenho muita certeza não. E ele me apoiou muito, o Mauro me apoiou muito. E a gente começou esse trabalho no SUS, de atender as pessoas, e a empresa abria as portas para que as pessoas pudessem tomar água mineral gratuitamente. Então, sempre teve um horário para entrada e para saída, e elas entravam, tomavam sua água, tem aquele processo de andar um pouco depois que toma água mineral, e depois saíam com a garrafinha delas. Então a gente começou a fazer esse trabalho e aí veio o Globo Repórter, né, na época, e São Lourenço mais conhecida ainda, né? E esse trabalho veio vindo, continua. Inclusive na Unimed, eu tenho consultório no Hospital da Unimed, onde eu faço consultório de água mineral e homeopatia. Então é alguma coisa que está sendo abraçado agora pelas pessoas. Né, Murilinho? Já é Conta agora de você. Já é uma história fortíssima, né? Eu falo que
A doutora Celina é uma sumidade. Quando a gente fala da parte de águas aqui em São Lourenço, não tem quem não lembre do nome de doutora Celina, né? E eu falo que eu tive a honra de trabalhar com ela nessa época do Globo Repórter, quando teve a matéria, e foi incrível, porque foi uma explosão, né, Foi. Celina? A quantidade de gente que veio para São Lourenço, que descobriu São Lourenço, e a gente trabalhava assim, quase sol a sol, né? Não parava, porque Nós eram não pessoas parávamos. numa expectativa de atendimento e tal. Eu como terapeuta, ela como médica mesmo, fazendo a indicação das águas, os acompanhamentos, e assim, foi uma coisa que... E a gente lamenta que isso tenha depois se perdido de novo, né? As pessoas tinham que manter, né, essa chama viva e acesa, né, Celina? Eu Muito senti forte. assim que as pessoas vinham atrás até de curas milagrosas. Sim. Curas milagrosas. Foi muito doido, viu, Murilo? Era assim, câncer, doenças brabas mesmo. Elas vinham buscar a cura, como se fosse assim, a última A última coisa. esperança. A última esperança. E até hoje tem pessoas que Tem. assistem ainda porque ele ficou Tá no YouTube, tá no né? YouTube. Então as pessoas ainda assistem, alguém manda para alguém e vira e mexe, alguém vem por causa dessa matéria, dessa cobertura, e ainda procuram bastante. Me fala, doutor Murilo, como é que é a sua história com as águas aí agora? Olha, bom, eu gosto muito de estudar, e gosto muito de história, de medicina e de muitos temas diferentes. E ao longo do tempo eu fui selecionando coisas com as quais você se sente afinizado, né? A minha primeira especialização depois da área médica foi na área de imagem, de ultrassom, depois fiz medicina nuclear. Nessa época me apaixonei pela homeopatia, pela antroposofia também, e a música, que você sabe que sempre permeou isso tudo. E com as águas, eu percebi ao longo do tempo que eu sempre gostei de água, sempre gostei de nadar, sempre gostei de água fria, de cachoeira, e sempre me dei muito bem com água. E depois de um certo tempo, você vai estudando e vai aprendendo mais sobre o que esse ser água representa. Talvez pela formação mais acadêmica, um pouco mais dura que a gente teve, a gente no começo precisasse transitar dentro de um raciocínio mais científico, né? Mas ao longo do tempo eu fui tendo experiências boas. Eu e a Cíntia tivemos 3 vezes contato com o Dr. Masaru Emoto, por 3 oportunidades. 2 aqui em Minas e uma no estado de São Paulo, uma vez. E naquela época eu estava estudando muito sobre outras coisas da água, né? Do ponto de vista material da água, mas também do ponto de vista sutil, pelo fato de ser homeopata. E também me aprofundei bastante quando estudei os ensinamentos do Dr. José Maria Campos, do Dr. Clemente. Quem se lembrar dele vai ter saudade do Clemente. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre crenoterapia, né, sobre as águas medicinais. Inclusive o primeiro livro que eu estudei, de hidrologia médica, foi presente seu, lá no começo dos anos 2000. E a CC que me incentivou bastante a estudar as águas naquela época, do ponto de vista medicinal. E eu fui me aproximando, enfim. Gosto muito da parte dos banhos, gosto muito de história, então estudei bastante sobre, lá desde a antiguidade, por que se usava banho, como que se faziam os banhos na época, historicamente, né? Então a gente se aproximou por causa disso. E vivendo em São Lourenço, eu já estou aqui há mais de 20 anos, não tinha como a gente não se apaixonar, tanto pelas águas do parque, do ponto de vista de saborear, porque elas têm sabores diferentes, Sim. né? Mas também de aproveitar os seus efeitos e os seus benefícios. Então a gente foi trilhando aí alguma coisa nesse sentido e também em consultório, né, a gente prescreve, embora eu acho que o parque podia ser muito mais aproveitado pelas pessoas que o frequentam, né? Sim. Talvez pouca gente sabe da riqueza que a gente tem ali, tanto para tomar as águas do ponto de vista medicinal, mas também com relação aos banhos, porque historicamente, e existem razões para isso, a gente foi perdendo um pouco, talvez em um certo momento
da parte curativa, né? Uhum. Depois, em um outro momento, do glamour, e depois, em um outro momento, por questões turísticas e comerciais, obviamente, as pessoas se esquecem que a água tem a capacidade de gerar em nós mecanismos curativos aí muito profundos. Uhum. Então é isso, a gente está sempre por aqui. Sim, e é interessantíssimo que no primeiro episódio o seu Marco Aurélio até levantou essa observação. A gente fala de balneário spa, e aí ele falou da questão do spa. Qual é o significado da palavra spa, que é saúde pela água. A saúde pela água. Né? Então, olha só que interessante isso, e a maior parte das pessoas, às vezes, os spas que a gente conhece, né, tradicionalmente em outros lugares, nem todos têm tratamentos com água, né? Então, tem outros tipos de abordagens, de massoterapia, de técnicas terapêuticas, mas nem sempre a saúde pela água, né? Então, nada mais louvável que a gente pensar num nome desse. E a gente falando de spa e saúde pela água, a gente está falando muito de crenoterapia. Então, o que significa realmente, para quem não conhece, não entende, o que é a crenoterapia, o que diferencia dos tratamentos convencionais? O que seria aí para vocês? Vamos lá. Fala aí. Bom, crenoterapia, etimologicamente, ela vem de krenos, que em grego é fonte, fonte de água, né? E terapia, que significava não só terapia de como é para nós, mas também de cuidados cotidianos, né? Bom, ao longo do tempo isso foi se adotando conotações diferentes, mas a crenoterapia, o uso de fontes medicinais é muito antigo, né? E com o passar do tempo a gente foi atualizando esses termos, porque nem sempre as pessoas vão usar a água como tratamento vinda de uma fonte de água, né? Porque a gente pode ter o uso de banhos, pessoas, por exemplo, que não têm a oportunidade de vir até as fontes, mas também podem ter benefícios de tratamentos com água sem que sejam oriundas de fontes originais, né? Mas então o termo crenoterapia é isso, né? Depois, termalismo já se referia um pouco mais antigamente a águas com mais temperatura, né? As águas termais eram águas, em um certo tempo, que se classificou acima de 25 graus, né? E hoje a hidrologia médica que compreende tudo, né? Exatamente. E o termalismo também tem tratamento com as areias, com a lama, né? Vai sendo com o ar, né? O pessoal faz terapia de respiratória em bosques. Então o termalismo busca tudo isso, aborda tudo. Aí ele amplia, né? E a creno, a água, né? Então isso daí é o que o Murilo está falando, né? Isso data lá de Roma, né? Que o povo já tomava seus banhinhos nos grandes balneários deles, né? Era um motivo de encontro nas termas, né? Fala. Você sabe que você me lembrou uma coisa interessante, a sequência de como eles faziam isso. As termas romanas, que são muito famosas, talvez as pessoas conhecem mais a terma de Caracalas, talvez seja a mais famosa. Mas existem várias, né? Eu gosto muito de história, você sabe. Sei. Nós vamos lá. Então, assim, as termas de Agripa, termas de Nero, de Diocleciano, enfim, existiram várias termas. A mais famosa de Caracalas, talvez pela engenharia que aquelas termas possuíam. Mas a rotina, o romano da época era muito aciado. Um romano típico da sociedade daquela época frequentava de 1 a 2 vezes as termas por dia. Olha. E geralmente ele chegava nas termas, ia até um local que é um vestiário, para ele trocar de roupa. Dali ele ia para uma praça, uma área pública aberta chamada palestra, para fazer exercícios físicos. Depois que ele ficava suado, cansado, ele ia até um local em que ele passava óleos no corpo, geralmente óleo de oliva, azeite de oliva. Depois ele ia para uma região de uma sala morna, para ir se acostumando com a temperatura, que era chamada de tepidarium. Depois dali ele ia para uma sala quente, que seria uma sauna. Uma sauna atualmente Isso, que é o caudário. Sim.
Depois do caudário, ele passava uma ferramenta na pele chamada strídio, se não me engano, faz tempo que eu não vejo. Strídio é como se fosse um arco de metal para tirar as células mortas. Mas pensa no guaxa que eles ainda exatamente, para poder sim, fazer uma retirada da camada externa, né? Já com a sujeira. Depois, imediatamente, ia para o frigidário, que são as piscinas frias, para fazer então um choque térmico. Choque térmico. Dali ele ia para um local um local onde se fazia depois massagem com óleos, onde se fazia unção. Era o undário, se não me engano. Acho que era esse o termo. Dali ele relaxava, ia para a biblioteca das termas, e depois ia bater papo. Gente. Então você vê eles que faziam isso diariamente, mais do que uma vez ao dia? Às vezes sim. E assim, você tinha horários destinados a homens e a mulheres separadamente, porque as piscinas naquela época era usual as pessoas nadarem sem roupa. Então, e era um ambiente de socialização. Sim. Então, na verdade, já acontecia ali uma crenoterapia, um tratamento com a água, sem que eles soubessem cientificamente do que se tratava, né? E olha que rotina maravilhosa essa, hein? Poxa. Pois é. E a gente foi herdando, né, ao longo do tempo, em um certo momento, com a queda do Império Romano e também com o desenrolar das civilizações, isso foi se deixando de lado, porque você não tinha mais principalmente na Revolução Industrial, você já não dispunha mais de tanto tempo assim, e com o surgimento de técnicas farmacêuticas e de outras áreas de saúde, as pessoas foram trocando essa rotina de aproximação com as águas para medicamentos ou para coisas que sejam mais rápidas, aparentemente mais rápidas, né, para os seus tratamentos, deixando de lado aí talvez um tesouro incrível, né, histórico. Porque não é só esse tratamento do corpo, das águas, né? Sim. Você vê, como o dia estava falando, você fazia todo um ritual, né? E de repente você vai se socializando. Então as pessoas, falando aqui do balneário, né? Quando vem, doutora, eu estou muito ansiosa. Peraí, vamos fazer um banho com uma erva? Aí tem vamos fazer uma massagem para trabalhar as emoções ali. E aí elas, sei lá, ficam conversando na antessala, né, ali sentadinhos nas poltroninhas. No descanso. Nas poltroninhas, antes de entrar. Antes de entrar. Aí vão primeiro para a massagem, depois vão para o banho, de repente faz uma sauna, encontra o povo lá dentro da sauna. E é um trocar, né? E um vai acolhendo o outro, de repente, né? Sim. E dentro do próprio balneário, as meninas vão acolhendo, vão vendo o que a pessoa está necessitando, na hora da massagem, o que está precisando, onde é que é para mexer, onde é que está doendo, por que está doendo isso. Tudo se complementa, né? Tudo vai se complementando. E é realmente uma nova versão, dessa história aí. Aí vem aquela outra historinha. Bebe a água, mas tenta fazer uma dieta, evita o torresmo. Não é só água, né? Não é só água, evita muita gordura, evita bebida alcoólica, para você realmente fazer uma limpeza do teu corpo. Então tinha aquela historinha de 7 dias, a água limpa o corpo. 14 ela age. Como é que essa água age? Não tem muito o que falar ainda. Nós estávamos falando antes de começar da homeopatia, que elas são homeopáticas. Sim. No fundo. Que é tudo microdoses, diluições. Microdoses, entendeu? Para um efeito muito maior, né? É tirado lá do fundão, onde a água passou em cima daquelas rochas que tem determinados tipos de minérios, aí sobe por uma pressão, muda um pouco a ação dos minérios, porque vem por pressão, tem que subir por pressão, elas estão muito fundinho, né? Aí tem, e depois da enchente grandona de 2000 aqui, ficou mais complicado, né? Aí que elas têm que ser, que mexeu. Tem que estimular para elas verem. Exatamente, que deu uma mexida nas bichinhas, né? Sim. Então,
as águas, elas, como é que elas agem? A magnesiana, ela protege as células do fígado. Ponto. Uhum. A alcalina 3, a alcalina 5, que vai mexer em rim, em estômago. Como é que ela age? Protegendo a mucosa do estômago, né? Essa pelinha que fica dentro do estômago, né, da gente. Como é que ela age no cálculo? Interagindo, né? Sei lá, uma interação dos minérios lá com o cálculozinho que ele vê tão bem nas imagens. Sim, sim. O cálculozinho lá. Mas como é que ela lixa Sim. aqueles cálculos? Isso é muito São os interessante. mistérios, né? Porque se a gente for considerar somente a composição mineral da água, ela não explica a ação Não. que a gente vê no dia a dia, que a gente vê na prática médica. Sim. A gente estava conversando, por exemplo, a água ferrosa, por exemplo, ferruginosa, para anemia. A gente está considerando que todas as anemias são por carência de ferro. E aí, quando você tem uma megaloblástica, você vai ter que usar vitamina B12, por exemplo. Outra coisa, atualmente, o raciocínio de uma pessoa com uma osteopenia, em que há uma diminuição do cálcio nos ossos, não é só suplementação de cálcio. Tem uma série de elementos que precisam estar presentes para que aquele cálcio se incorpore no osso. Sim. Então, antigamente, a gente tinha algumas indicações que eram tradicionais, mas a gente vê no dia a dia muitas outras indicações para algumas fontes que, atualmente, elas estão subutilizadas. A gente precisa compreender melhor o mecanismo de ação delas e talvez o potencial que elas têm. E talvez até pela composição, como você falou, seria muito fácil talvez replicar, Exato. né? Eu Se posso fosse fazer apenas a salto. composição. Agora, tem uma Exato. coisa, Né? Vivi. Exato, né? Antigamente, por exemplo, vou dar um exemplo da minha família. Minha mãe tinha cálculo de vesícula. Tinha que ser operada. Aí, seu Zé Noronha era dono do Hotel São Lourenço, onde a gente ficava. Que ele fazia um preço melhor pra gente, não sei o quê, para ficar os 21 dias. A mamãe não podia nem passar perto da banheira de manteiga. Que ele fala, não passa. Você não pode ter contato nenhum com gordura, dona Matilde. Nós vamos fazer uma dieta para a senhora vai tomar tal água e tal água. Ele nem mandou ela para os 3 médicos, né, crinoterapeutas que tinha. A senhora vai ter horário para ir dormir. A senhora, depois de tomar água, tem que ser em jejum. A senhora vai dar uma volta, não no parque todo, mas vai dar uma caminhada de uns 10, 15 minutos. Aí a senhora vai poder tomar outra. Enfim, ele falava, não traga para casa, vá de tarde para o parque, faça a mesma Na coisa. fonte. E nós vamos fazer uma dieta para a senhora. Acabou. Agora, comida. Sim. Era da rocinha dele, que ele trazia os legumes, as verduras, a E galinha. todo um protocolo, né? A Todo galinha um protocolo. caipira, não tinha pãozinho de queijo para mamãe, era pãozinho que ele fazia no hotel, leite a mamãe não podia tomar. Então, era todo um negócio assim, virado literalmente para a mamãe, para ela perder essas pedrinhas da vesícula. Sim. Vivia alcalina 3, alcalina 5. A mãe acabaram, que tinha um médico no Rio, que ele tinha um trem que fazia assim, e ele via todos os órgãos. Era um negócio, era uma radioscopia que ele fazia. E a mãe tinha uma sintomatologia grande para cálculo de vesícula. E ele passou, doutor Elias, me lembro direitinho, passou aquele negócio na mamãe, e ele falou assim, ela tem pedra na vesícula, antigo, muito antigo isso. E aí a mãe veio procurar, que ela já vinha em São Lourenço, e o seu Zé Noronha fez todo esse carnaval de 21 dias com a mamãe. Conclusão, acabou a clínica, não teve mais sintoma nenhum, viveu normal, viveu comendo de tudo, mas ela tinha assim, de onde que veio essa manteiga? De tal lugar não quero, não. Eu quero de tal lugar que a vaca é assim, assim, assim. Hoje em dia, o que você come? O
que você come? Tudo hiperindustrializado. Sim, sim, ultraprocessado. Ultraprocessado, a coisa vem naqueles plásticos, Sim, sabe, brabos. É verdade, sim. né? Outro tipo A de gente fala, conexão, né? A gente fala de água, assim, de tomar a água para ter o efeito medicinal, mas quando a gente vai ao parque, existem outras coisas naquele contexto que estão sendo promotores de um estado de equilíbrio. Então, é um estímulo. A gente, quando fala para o paciente tomar água do parque, não é para pedir para alguém só ir lá buscar. Se a pessoa não pode, É outra história. mas se ela tiver condições, se ela tiver rígida o suficiente para ir até lá, é importantíssimo que ela entre no parque. Com certeza. Né? É uma rede de tratamento ali acontecendo, né? Exato. Né? Você tem todo um Tudo contexto ali. se apoiando ali. E às vezes você vai ter surpresas. Eu vou dar um exemplo que foi familiar até. A fonte sulfurosa, que tem aquele gás, Sim. né? Que normalmente a gente indica para processo de rinite ou situações respiratórias. Que mais surpreende as pessoas, inclusive, ficam impressionadas. Exatamente, Mas você quer ver uma indicação que veio de forma empírica, ou melhor, veio como uma surpresa e eu passei a usar aquilo e realmente é interessante? Foi com a avó da Cíntia. A avó da Cíntia, uma época, estava com artrose, ela tinha muita dor no quadril, especialmente. E a gente fez uma vez, deu água do parque, dava algumas para ela experimentar, levava para ela na outra cidade. E ela, quando a gente levava aquela sulfurosa, ela falou que queria sempre aquela, ela gostava daquela porque aquela tirava a dor do quadril dela. E não é indicação formal daquela fonte. Olha só. Mas, talvez por ser sulfuro homeopático ali. Murilo, Mas eu olha- uso aquela fonte pra caramba Olha, em processo articular. tá vendo? Olha aí, E a gente não SUS, olha aí. no SUS, né? Que eu tenho uma. É assim, muita gente no SUS que procura água mineral. Agora, né? Procura. Eu tenho usado, é assim. Nossa, doutora, como tá melhor minha dor? Tem uma arnica por fora, uma unha de gato, uma garra do diabo, mas tem a sulfurosa. Sulfurosa ali. Mas tem o caminhar também, Até lá. tem mexer com as articulaçõezinhas. E ela é muito usada no lúpus. Por conta do As sulfuro, questões de provavelmente, pele, homeopaticamente, dermatite. Homeopática Até puxando essa parte do como você já começou a falar dos benefícios das águas. Essa principalmente da sulfurosa, que os banhos do balneário basicamente são de água sulfurosa. São. É praticamente a água mais completa, pelo que vocês estão falando aí, porque tem a parte do gás, ela pode ser ingerida e ainda tem os banhos. Fala os benefícios, Celina, dos banhos Olha, aí. que a gente tem psoríase. Tem. É a água. Você toma o banho com a sulfurosa. Mas tem uma coisa também. O que a psoríase é? Emocional. Então, o que acontece? Você vai andar no parque, você vai entrar em contato com a natureza, você esquece que está lá fora, esquece seus problemas, passa a aguinha, ou então toma o banho lá no balneário com a sulfurosa. Olha, tudo, eczema, dermatite atópica, psoríase. É muito interessante você ver, eu uso nato muriático também, tá? Você vê a ação da água. E até porque, atualmente, a gente está tão mais exposto a outros fatores contaminantes ambientais como um todo, né? Dentro da alimentação, dentro dos campos magnéticos que a gente se expõe, telas, as frequências de atualização de telas, existe toda essa gama. E também do ponto de vista psicológico. Porque no mundo ocidental de hoje, a gente talvez tenha se voluntariado para viver em uma época tóxica psicologicamente. E a gente precisa se esforçar para estar bem. Então, um momento como um banho, ou você ir ao Parque das Águas, ir até uma fonte, se você tem uma determinada patologia que precisa daquela água,
é um momento para você se desconectar de fatores estressantes que ficam te sugando, te seduzindo e te drenando a todo momento. E ali, se você ainda assim ali ficar enfiado na tecnologia, olha, em pouco tempo essas coisas se dissipam. Olha só que interessante. A sulfurosa, só pelo que vocês falaram, a gente já sabe do benefício para a pele, ao mesmo tempo pelo gás para rinite, para as articulações, ou seja, olha que completude de uma água, diabetes. Diabetes é né? danada, viu? Quantos benefícios ali, aí a alcalina, a questão do estômago. Intestino irritável também. A sulfurosa? A sulfurosa também. A sulfurosa é danada. Olha isso. Que legal. Ela é sem vergonha. Você sabe uma fonte que eu tenho usado para cálculo? Eu não estou vendo desaparecerem os cálculos ou eles serem eliminados, mas eu tive alguns pacientes que diminuiu o tamanho do cálculo com a magnesiana mesmo. Magnesiana. E aí eu fui dar uma estudada para saber, e tem alguns colegas usando suplementos de magnésio para fazer com que o magnésio durante a excreção renal, eventualmente, ele acaba se ligando quimicamente a alguns resíduos que estão na superfície do cálculo. Caraca. Desbastando, entre aspas, né, o cálculo. Lixando o cálculo. Seria uma das Gente. possibilidades de entender como funciona, mas uma indicação para uma fonte que, teoricamente... É só pra fígado, isso. né? Só Que ela fígado. é a menina dos olhos do fígado. Do fígado. E ela já Interessantíssimo. ela tá fraquinha, né, coitadinha? Ela sim, tá- Mas sim. foi depois da enchente. Depois da viu, enchente, Murilo? E no caso dos pacientes, o ideal, o visitante, né? Vamos colocar paciente, mas o visitante que vem a São Lourenço, queira conhecer, que queira experienciar os banhos, ou passar pelas águas, enfim. O ideal é que ele tenha um protocolo específico para ele, já direcionado, ou é só chegar e já ir olhando ali? O pergunta é que muito você, boa. não é? Aí, Capciosa. aham. Então, são dois Como momentos seria? diferentes, né? O turista que está vindo aqui e de assim, semana. isso não vai ter não vai implicar em alterações fisiológicas Ele não está vindo para um profundas tratamento, na ele está vida vindo para um passeio turístico. Tudo bem, não tem problema. Benefício ele vai ter. Vai. Ele vai se Só aproximar de de entrar no substâncias parque, ótimas. tomar um banho. É. Entendeu? Tomar um banho, O fazer uma banho, massagem. o banho precisava usar mais, né, Celina? Eles estão usando, eles, não é eles, o parque, não. Sim, as Eu pessoas. acho que até nós estamos usando pouco É. os banhos. Mas as pessoas que vierem, então, assim, só para um passeio, o ideal é que elas passem por pelo menos um banho, Uma massagem. né? Uma massagem. Que vai mexendo dentro dos Essa questão pontos. da água, pode provar um pouquinho de cada uma, porque tem um mito aí em Tem um cima, mito, né? eu acho que tem Que mais mito. acontece, não deve tomar um pouquinho de cada Sabe o que uma. acontece? O que vocês falam? Eles tomam um pouquinho de cada uma. Aí vão pro hotel, comem pururuca. E aí falam que a aquela culpa é da água. couve lotada de gordura, o Sim. arroz que brilha, ele é lindo, ele brilha. Tá lotado de gordura. Sim. O feijão cheio de linguiça, de bacon. É aquele bife que é bem frito mesmo. Sim. É o bife de porco, é o pernil. Eu dizer, Aí a culpa é da água, né? vai haver um evento. Sim, sim. Vou dar um exemplo. A gente toma água engarrafada que é da Fonte Oriente. Sim, certo. Ok? Então, se uma pessoa que está acostumada com a água São Lourenço e que na sua cidade sempre compra água São Lourenço, se ela vier ao parque e for tomar água da Fonte Oriente, veio como turista, ela não está em um tratamento específico, Sim. mas ela vai se beneficiar de algo que ela já vem estando em contato. Exatamente. O corpo responde muito a ritmos. Uhum. Então, por isso que às vezes quando a gente usa um medicamento alopático ou homeopático, você toma ele com uma periodicidade, porque ele tem um mecanismo de ação e precisa de um novo estímulo, e o corpo responde a ritmo. Da mesma maneira, quando a gente prescreve para um paciente tomar água por determinados dias, é porque a gente sabe que esse estímulo, esse contato cotidiano, frequente, é isso que vai fazer o organismo responder e, através dos seus mecanismos fisiológicos, vai ter a ação que a gente está buscando. Uhum. Mas deve vir ao parque, e eu acho que deveria experimentar as águas. Eu já fiz isso várias vezes. Sim.
Até Tem um mito aí, mas É. não caiam nessa. Se preocupem mais com o que estão alimentando, né? quando comecei a frequentar São Lourenço, eu fiz essa experiência até para não era para tirar dúvida no sentido de Sim. testar, né? Mas sim também. Eu falei, Sim, também. E tudo bem. Eu falei, nossa, foi E ótimo. quando a gente fala dos benefícios, né, terapêuticos, medicinais das águas, pode passar a impressão de que é só para pessoas que estão com algum problema, que estão com alguma, bem assim. né? Não, claro que não. As pessoas podem, e o ideal seria justamente isso, utilizar até preventivamente, Sim, sem dúvida. né? Porque cada uma dessas águas vai ajudar e dar suporte ao próprio organismo para que ele funcione melhor, não é isso? Então, Exatamente. as pessoas podem vir, mesmo que não tenham nenhuma questão para ser trabalhada, né, para fazer uso das águas mesmo. E aí, nesse caso, tem alguma mais adequada para essa questão? Se eu estiver pensando em prevenção mesmo, qual eu deveria dar mais atenção ali? Ô, Vivi, é Um difícil, detox, nossa. uma coisa assim. Normalmente eu peço para tomar alcalina. Eu também, alcalina Se a sim. pessoa tiver que Campeã, optar, né? que escolher uma para Direto. prevenção, é a alcalina. Agora, olha só que interessante. Tem uma fonte com alto teor de lítio e as pessoas... por que é importante, quando a gente fala em protocolos, ou haver uma orientação, né? Se a pessoa for se tratar com as águas. Por exemplo, as pessoas têm uma tendência de achar que quando faz um exame de sangue e o lítio está baixo, ela precisa de lítio. E esse exame especificamente, ele vai ser útil para a gente em casos específicos de pacientes, por exemplo, com diagnóstico de depressão, com diminuição do lítio e que estão sob tratamento com suplementação de lítio. Aí é que esse exame ganha importância. Então, às vezes, o paciente faz lá vários exames de sangue, ele olha aquilo, joga lá no computador, no Google, e fala, olha, eu estou com carência disso aqui, preciso tomar. Não funcionaria dessa forma, tá? Então, havendo uma orientação específica para aquele paciente, ele vai ter, obviamente, um benefício muito maior, um ganho melhor, tanto de saúde quanto do ponto de vista de profilaxia. Né? Sim, sim. Então, é importante, viu? Você está falando da sulfurose, tem mais uma coisa. Conjuntivite. Aí, é verdade. Até com gás. Até com gás. Gente, olha isso. É verdade. Conjuntivite. Sulfurose é uma máquina de... Sulfurose. Então, se a gente danada, conseguir, por exemplo... Né? É Enxofre danado. Se a gente conseguir formular rapidamente aqui um protocolo básico para quem vem só para relaxar um pouco, para se cuidar, para uma ação mais preventiva, para cuidar da sua saúde e do bem-estar ali. A gente poderia recomendar, então, basicamente, ir ao parque, tomar alcalina, tomar um banho de água sulfurosa, ir ao gás um pouquinho ali, Sim. caminhar no parque, fazer uma massagem, fazer uma meditação, né? Uma meditação, botar o pezinho na terra. Isso já seria um protocolo geral, que a gente pode dizer ali. Geral, já as pessoas que procuram realmente um tratamento, o ideal é que procurem um médico com especialização, como vocês, para poder ter uma orientação adequada, né? E realmente aí sim, passar mais dias aqui. Sim. Não é no final de semana que se resolve, né? Exato. Inclusive, só abrir um parênteses. A água em garrafão de vidro e escura, ela funciona, mas o ideal é você ir ali na fonte, porque ela está saindo purinha, que quando ela vai para o garrafão ou para a garrafa, mesmo seja escura, seja de vidro, ela já sofre um monte de ação. Mesma coisa. Sim. Está dentro. Não é a mesma coisa do que Não as é, águas do do que parque. você As pessoas ir precisam ter lá consciência disso. Ir lá dentro e tomar uma gasosa. Uhum. Um copinho de gasosa é completamente diferente. Sim. Tá? Da Porque elas fonte, sofrem a ação do sol, do calor, do barulho. Eu me lembro quando... Você se lembra dele? No momento lá do Globo Repórter? Daquele moço que veio com ácido úrico de 12,5. Sim. Ele vendeu uma vaca. Foi. Ele morava no Mato Grosso, Goiás. Vendeu uma vaca e veio para cá. Ele pegou o dinheiro, fazia massagem com a Vivi, tomava água mineral, tomava o banho e eu mandei para o Beira Parque. Por favor, faz essa dieta para ele. Eles fizeram. Ele ficou 21 dias.
Ele saiu daqui com 3,5 de ácido úrico. Incrível. É. E a Esse, dedicação pra e a mim, vontade dele de A realmente fazer. dedicação dele, ele veio e falou assim, eu vim para isso. Uhum. Vim uma vaca. Olha aí. É isso aí. Você Essa é sabe que vontade. existe uma tendência das pessoas de descrédito no tratamento com as Exatamente. águas, Sim. modernamente. Sim. Até porque, no lugar de tomar uma água que vai melhorar o seu estômago, que vai equilibrar o metabolismo hepático, as pessoas buscam muito nos medicamentos mais rápidos, né? Esses efeitos. Mas uma parcela dessa responsabilidade também é da gente. Não são tantos médicos. Aqui em São Lourenço são poucos os que não só se dedicam, ou talvez que gostem de prescrever as águas minerais como forma de tratamento. As pessoas conhecem muitos medicamentos porque estão toda hora nas propagandas de televisão, por aí. No Google, É falta de Google. informação, realmente, falta de conhecimento, E de né? chegar, né? Sim, sim. A mesma importância que talvez as águas tenham do ponto de vista medicinal e que os medicamentos podem eventualmente ter, mas existe um desbalanço enorme sobre como essa informação chega para as pessoas e com que impacto ela chega nas pessoas. Sim. Então, eventualmente, uma coisa que poderia se pensar é de como, talvez tanto no SUS, mas nos convênios, de que maneira é que a gente poderia fazer essa informação desse benefício todo que tem de chegar nas pessoas. Né? Não é só a gente prescrevendo, a gente vai prescrever. Inclusive para poucos que não se pacientes. perca no tempo, né? Para que não se Exatamente. perca no tempo. Eu acho que assim, os próprios médicos também terem esse trabalho de passar um pouco esse conhecimento para frente, eu acho falar importante. isso agora. Até falando nisso também, gente, eu quero aproveitar agora a gente olha como é que o tempo está voando. Legal. Mas eu quero aproveitar e chamar então a participação do Dr. Márcio Bom Tempo, que fez questão de deixar aí o seu recado, a forma como ele enxerga o tratamento com as águas também, a sua própria experiência nesse lado. Então vamos ouvir um pouquinho aí agora, Dr. Márcio Bom Tempo. Então, doutor Márcio Bom Tempo, você que tem uma grande experiência aí com o assunto sobre as águas medicinais, tem um livro, inclusive, que ficou muito conhecido aqui na região de São Lourenço, em outros lugares, para as pessoas que consultam até hoje esse livro. Fala aí um pouquinho para a gente sobre a importância e como você vê a importância não só das águas medicinais, as águas minerais aqui do Parque das Águas de São Lourenço, mas também dos tratamentos hidroterápicos que acontecem no spa, no Balneário Spa. Bem, esse livro, a reedição chama-se Novo Guia das Águas. O Novo Guia das Águas, ele traz uma outra abordagem um pouco diferente em relação às águas minerais do Parque de São Lourenço. Quando, no passado, aqui chamava-se Água dos Viana, de Viana, né? Do Viana, Água do Viana, e as pessoas vinham aqui, eram caravanas, as pessoas passavam por essa região aqui, e elas bebiam as águas que se sentiam bem bebendo as águas. Com o tempo, as doenças correlatas, doenças ligadas ao consumo da água, que é o efeito positivo em algumas doenças como reumatismo, doenças digestivas, começou a atrair mais a atenção aqui para o pessoal da região, essa região aqui. Então, o que aconteceu foi que a associação da água com a doença começou a entrar em pelo menos mais profusão, aqui as pessoas estavam começando a relacionar. Então, se procurava a região justamente para tratar doenças. Mas nessa época já havia a hegemonia aí do sistema terapêutico aí, da medicina chamada flexneriana, que associava então os sintomas, uma droga, um remédio aos sintomas. E aí as águas começaram a ter uma conotação alopática, a alopatização da água. Então a água alcalina, por exemplo, para gastrite, para úlcera, a água ferruginosa para anemia, a água sulfurosa para diabetes, para problemas articulares. Então começou a haver uma associação. Eu, na década de 80, eu prescrevi águas minerais aqui e resgatei um pouco da tradição da cidade na prescrição das águas minerais como uma clínica de medicina natural. Eu retorno agora e em 2022, nós tivemos aqui uma chamada para uma ressignificação das águas minerais.
numa abordagem diferente. Em 2012 eu lancei o Guia das Águas, mas a visão era um pouco alopática ainda. A gente associava, por exemplo, uma doença XYZ com a água e até mesmo a mistura, a composição de uma água tal de manhã, outra água à tarde, havia toda uma sistematização. Mas a partir de 2022, com então maior expansão da medicina integrativa, eu estou aproveitando, nesse novo livro, e é o novo Guia das Águas, a fazer uma mudança de paradigma em relação ao uso das águas minerais. Água mineral não só para doença, água mineral para a saúde. Como é que funciona isso? Quebrar esse vínculo aí da crenoterapia com a alopatia. A ideia é assim, pode usar? Claro que pode usar. Se eu tenho alguém com artrite, eu vou dar água magnesiana, ou vou dar água sulfurosa, ou então da fonte oriente ou da primavera, depende da situação. Mas a gente pode usar as águas, como isso está bem apresentado no novo Guia das Águas, as águas para a saúde. Assim, o visitante do parque, ele não vai precisar ter uma doença ou ter um conjunto de sintomas para poder entrar no parque e beber água. Claro, a gente tem até hoje um livrozinho pequeno, né, que é um guiazinho de bolso para a pessoa poder usar água, e nessa publicação já tem esse conceito de água para a saúde. Por exemplo, você vai na água sulfurosa para desintoxicar o organismo, não precisa ter uma doença. Você está diabético, não precisa tomar uma água para baixar a glicose, você vai melhorar a condição geral metabólica com aquela água. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha alguma alteração de humor, depressão, ansiedade, ela pode usar águas minerais por causa da energia vital que a água tem. Não precisa a gente associar uma água se a pessoa tiver doença XYZ. A pessoa pode ser saudável ou ter poucos sintomas e pode entrar no Parque das Águas e ter uma condição de melhorar a função digestiva, melhorar a condição circulatória, melhorar a condição de humor, todo o metabolismo cerebral, melhorar a função renal com a diurese que essas águas fazem. Percebe? Essa é a pegada. A gente tem que quebrar uma tradição que ficou deturpada. Deformaram a crenoterapia com a associação da água com uma doença XYZ. Então, nós estamos aqui em São Lourenço criando uma própria revolução disso, trazendo a ideia, a própria proposta da medicina integrativa é de você restabelecer a saúde, não ficar combatendo doenças. Não podemos usar água apenas para combater problemas, sintomas. Tem que se pensar de uma forma muito mais ampla. E aí está, a grande oferta é usar água para a saúde. Então, o visitante do parque vai entrar no Parque das Águas para ter saúde, não para combater sintomas e doenças. Mesmo porque começa a haver um choque com a medicina alopática. O médico, por exemplo, dá um diurético para o paciente que tem hipertensão, dá um diurético com cardiotônico. Ele vai chegar no parque e vai tomar uma água diurética, peraí, vai piorar, vai ter uma hipotensão. Pessoa diabética vai tomar a água da fonte solto maior, a sulfurosa. Aí qual é o risco? Baixar a glicose, entende? Há uma discrepância nisso. As águas minerais do nosso parque são águas para a saúde, Então você pode entrar no parque sim. Você quer melhorar seu sistema digestivo? Você vai beber a água da fonte Vichy ou da Alcalina 5, né? Ou você tem um problema urinário, quer melhorar a desintoxicação, não precisa ter exatamente uma doença, mas se você pode tomar a água da fonte Oriente ou da Primavera, você vai desintoxicar as coisas que você comeu errado, por exemplo, na alimentação com muito açúcar, com muito embutido ou com excesso de sal, etc. e tal, você melhora a saúde. Então a proposta é essa, que está no nosso novo Guia das Águas. E eu espero que a comunidade são lourenciana, porque a própria administração do Parque das Águas sabe perfeitamente o que eu estou falando. Isso está muito claro no novo Guia das Águas e no guiazinho de bolso que a pessoa vai receber então na entrada do parque. Água para a saúde. Então essa é a nova mudança que a gente está colocando aí, trazendo um novo frescor, um vigor diferente para a questão da crenoterapia. Então não é mais crenoterapia, é crenologia, ou seja, é a ciência então da água para a saúde. Aí, então, assim, muito importante essa participação do Tomás Montempo, agradecendo mais uma vez aí a participação, que não deu para estar conosco aqui hoje, mas foi muito importante aí. E aí eu quero encerrar esse podcast de hoje com vocês dois, por favor, dando uma mensagem
para as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de vir a São Lourenço, ainda não experienciaram estar no balneário e frequentar, estar um pouquinho ali, conhecer, qual a mensagem que vocês deixariam para essas pessoas que não experimentaram? Murilo primeiro, então. Vai você primeiro. Olha, venha para São Lourenço e venha, se você não conhece o Parque das Águas, eu acho que vai ser uma surpresa. E por mais que você já tenha visto nas mídias e na internet sobre São Lourenço, sobre o Parque das Águas, nada substitui a experiência de você ter estado ali. Então fica o convite para que você venha, faça uma experiência pessoal com as águas inicialmente, você pode dispor delas, faça uma experiência com os banhos e, eventualmente, se você sente que isso pode trazer um benefício para você a longo prazo, é muito interessante que você se trate usando as águas minerais. Nós estamos falando de São Lourenço, obviamente que existe toda uma gama de cidades que também tem as suas fontes naturais, né? A gente sabe que esse sistema de vasos comunicantes abarca várias das cidades do nosso entorno, mas convidamos você a vir a São Lourenço e experimentar tratar-se com as águas minerais do parque. Vai valer a pena, não? Você... Vai, vou fazer Celina. das suas as minhas. Gente, vem para São Lourenço. Vem descobrir esse tesouro que existe aqui. O próprio pessoal da cidade, acreditem, existe um tesouro na cidade de vocês. É só vocês quererem. É só vocês se entregarem. Então venham que vai dar certo. Não adianta só ficar tomando água engarrafada ou ficar olhando o celular. Vem para cá, como o Murilo falou, vem experienciar. Vem que vai ser bom. E vocês vão voltar outros para casa. Que Deus abençoe. Maravilha, eu acho que assim, é se permitirem, né? Isso. Se permitirem uma nova visão, uma forma diferente de se cuidar, de olhar para si, de tirar esse tempo, essa pausa, né? E até eu tenho um presente aqui que o Balneário mandou para vocês. Opa. Nossa, Fiquei com a missão de encarregada aí de entregar. Aí, ó, legal. a doutora Cíntia vai amar, com certeza. Aí, esse é o seu, não é não? é igual pros dois aí. mantiquinha. Um presente do Balneário Spa para vocês. muito obrigado. Né? Um carinho aí. Eu vou E abrir. agradecer Muito imenso. obrigado. Já abra e vão gostar muito. Olha, A gente vai deixando então aqui já o recado enquanto vocês estão aí. Agradecer imensamente. Por favor. Né? Realmente aquela dificuldade que a gente teve de conseguir uma brecha nessas agendas apertadíssimas aí. Nossa, mas foi um prazer. Mas é muito feliz, a gente tá eu estou muito grata porque venho falando aqui com os três, né, que a gente falou, os três grandes amigos. E eu fico Os muito grandes amigos. feliz, E muito mais um grata abraço de ter que essa esse tempo oportunidade de vejo. compartilhar esse Aqui, conhecimento aí com vocês. Ai, de longinho. Aí, legal. Né, gente? Gratidão. Então a gente vai ficando por aqui. Lembrando que no próximo episódio do SpaCast a gente vai se aprofundar agora um pouquinho mais nessa parte dos tratamentos, as demais possibilidades de saúde e bem-estar que o Parque das Águas te oferece, especialmente o Balneário Spa aí, com os tratamentos de massagens, outros tipos de tratamentos que existem lá, além da parte de banhos, que a gente hoje pôde aprender um pouquinho mais com essas feras que estiveram conosco aqui hoje. A gente agradece demais a participação de vocês. Compartilhem esse episódio do SpaCast e até o próximo. A gente fica por aqui. Um abraço.